Olá! Então, vamos lá. Continuando a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Eu estou lendo a parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Capítulo 6, Consequências da Penetração do Açúcar nas Antilhas. Então, hoje eu vou ler o parágrafo 3 e o parágrafo 4. Semana passada estava bem limpinho, né? Agora já não está mais. Bom, hoje eu vou ler o parágrafo 3, que começa aqui, tá? E começa ali o parágrafo 3, continua aqui, parágrafo 3, e aqui começa o parágrafo 4, ó, que vai até aqui, toda essa página aqui, ó, parágrafo 4. Tá? Então vamos lá, vamos à leitura. Parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Capítulo 6, Consequências da Penetração do Açúcar nas Antilhas. Então, parágrafo 3. Mais tarde eu vou fazer um vídeo com legendas, tá? Então, parágrafo 3. É provável, entretanto, que as transformações da economia antiliana tivessem ocorrido muito mais lentamente. Não fora a ação de um poderoso fator exógeno, tá? Um fator externo, em fins da primeira metade do século XVII. Esse fator foi a expulsão definitiva dos holandeses da região nordeste do Brasil. Senhores da técnica de produção e muito provavelmente aparelhados para a fabricação de equipamentos para a indústria açucareira, os holandeses se empenharam firmemente em criar fora do Brasil um importante núcleo produtor de açúcar. Tá? Eu vou retomar essa frase aqui porque tem no meio da frase o rodapé número 28. Tá? Então, assim, ó, senhores da técnica de produção e muito provavelmente aparelhados para a fabricação, aqui na fabricação, ó, tem o rodapé número 28. E é isso aqui, ó, tá? Que termina o rodapé nesse verde escuro aqui, tá? Então eu vou ler o rodapé. Então, eu vou repetir a frase. Senhores da técnica de produção e muito provavelmente aparelhados para a fabricação. 28, rodapé 28. O problema de se os holandeses conseguiram ou não dominar eles mesmos a técnica de produção de açúcar ou permitiram a vinda ao Brasil de produtores antianos que aperfeiçoaram os seus conhecimentos, carece de significação real. Veja-se sobre este assunto A.P. Canabrava, abre aspas, a influência do Brasil na técnica do fabrico de açúcar nas Antilhas francesas e inglesas, no meado do século XVII, fecha aspas. Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, 1946-1947, São Paulo, 1947. Tá? Aqui está o rodapé 28 e aqui está o rodapé 28. Aí finaliza aqui, um verde escuro, tá? Anuário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, 1946-1947, São Paulo, 1947. Tá? Assim, tá um linguajar bem antigo, tá? O que dá para entender? Eu até anotei aqui. Tá dizendo assim, ó. O problema de se os holandeses conseguiram ou não dominar eles mesmos a técnica de produção de açúcar,
ou permitiram a vinda ao Brasil de produtores antianos que aperfeiçoaram os seus conhecimentos. Carece de significação real, tá? Então, assim, o que dá a entender? Não se sabe bem ao certo se os holandeses conseguiram realmente aperfeiçoar a técnica de produção de açúcar sozinhos, ou se foi algum dos produtores antilhanos que foram ao Brasil para aperfeiçoar seus conhecimentos e repassar para os holandeses, tá? Então, ou seja, carece de significação real, carece de fontes, né? Carece de uma prova concreta. Tá? É isso que dá a entender. Então, tu não tem certeza se essa dominação do açúcar foram os holandeses sozinhos ou se teve ajuda dos produtores antilhanos que foram para o Brasil. Então, voltando, vou repetir a frase. Senhores da técnica de produção e muito provavelmente aparelhados para a fabricação de equipamentos para a indústria açucareira, os holandeses se empenharam firmemente em criar fora do Brasil um importante núcleo produtor de açúcar. É tão favorável a situação que encontram nas Antilhas francesas e inglesas que preferem colaborar com os colonos dessas regiões a ocupar novas terras e instalar por conta própria a indústria. Na Martinica, as dificuldades causadas pela baixa dos preços do fumo eram grandes, o que facilita o início de qualquer negócio tendente a restaurar a prosperidade da ilha. Nas Antilhas inglesas, as dificuldades econômicas haviam sido agravadas pela Guerra Civil, que se prolonga nas Ilhas Britânicas. Praticamente isolada da metrópole, as colônias inglesas acolheram com grande entusiasmo a possibilidade de um intenso comércio com os holandeses. Estes não somente deram a necessária ajuda técnica, como também propiciaram crédito fácil para comprar equipamentos, escravos e terra. Então, aqui tem o rodapé 29. Equipamentos, escravos e terras. 29. Que tá em rosa aqui. Tá em francês? Não. Esse tá em inglês, tá? Esse rodapé tá em inglês. Eu vou ler a tradução que eu peguei do apêndice, tá? Então, voltando aqui a frase. Peraí, deixa eu olhar aqui. Folhei aqui. Vou retomar a frase aqui, desculpa. Estes não somente deram a necessária ajuda técnica, né, os holandeses, como também propiciaram crédito fácil para comprar equipamentos, escravos e terra. Rodapé número 29. Então, abre aspas. Foi graças aos refugiados holandeses vindos do Brasil que agora estava sendo reconquistado pelos portugueses, que a técnica do cultivo e da fabricação do açúcar chegou a Barbados. O capital holandês ajudou os colonos a comprar o equipamento necessário. O crédito holandês forneceu-lhes escravos negros para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, e os brancos holandeses compraram seu açúcar e os abasteceram de gêneros alimentícios e outros bens que a Inglaterra não podia mais fornecer devido a seus distúrbios internos. Fecha aspas. O autor do que está escrito aqui é Alan Burns. Story of the British West Indies. Londres, 1954. Página 232. Eu escrevi aqui no meu inglês fajuto.
O inglês ajuda, tá? Tá aqui o nome do autor, ó. Alan Burns. Inglês básico que eu sei, né? Que eu ainda lembro na minha época de escola. Alan Burns, Story of the British. History of the British West Indies. Londres, 1945, página 232. Olha, esses holandeses aí tinham dinheiro, hein? Quer dizer, moedas de ouro. Não é nem dinheiro que se fala na época. Era moeda. Ajudaram os portugueses, depois eles ajudam os ingleses. Meu Deus. Como eles tinham capital, né? Então, repetindo aqui a frase. Estes não somente deram a necessária ajuda técnica, como também propiciaram crédito fácil para comprar equipamentos, escravos e terra. Em pouco tempo, se constituíram nas ilhas poderosos grupos financeiros que controlavam grandes quantidades de terras e possuíam engenhos açucareiros de grandes proporções. Dessa forma, menos de um decênio depois da expulsão dos holandeses do Brasil, operava nas Antilhas uma economia açucareira de consideráveis proporções, cujos equipamentos eram totalmente novos e que se beneficiava de mais favorável posição geográfica. Parágrafo 4. As consequências dessa autêntica eclosão, desse surgimento, tá? As consequências dessa autêntica inclusão de um sistema econômico dentro de outro foram profundas. A população de origem europeia decresceu, tá? Caiu rapidamente, tanto nas Antilhas francesas como nas inglesas, enquanto crescia verticalmente, tá, o número de escravos africanos. Né? Em Barbados, por exemplo, a população branca se reduziu à metade e a negra mais que duplicou no correr de 2 decênios. Nesse ínterim, tá? Nesse intervalo de tempo,